Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a função dos modos verbais no texto. Então, vamos aprender e ver como isso funciona. Você já parou para pensar por que existem textos que interpretamos a sua mensagem como uma verdade? Por que alguns textos nos influenciam a fazer determinada coisa? E aqueles que nos deixam com dúvida ou reflexivos? Como fazem isso? Por que existe diferença entre um texto e o outro? Vamos entender nessa aula. O que nós estudaremos hoje, nós vamos entender que um dos fatores que nos faz interpretar a mensagem de um texto como uma verdade, uma ordem, um pedido ou um questionamento é o uso dos modos verbais na produção textual. Os modos verbais. Anote para você contextualizar comigo no Exercitando. Modos verbais são as várias formas assumidas pelo verbo para expressar a atitude, o jeito de quem fala. Existem 3 modos verbais, que é o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Vamos ver a definição de cada um deles? O indicativo apresenta um fato como certo, seja em referência ao presente, o passado ou o futuro. O imperativo expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Já o subjuntivo apresenta um fato como duvidoso, incerto ou improvável. Então vamos identificar os verbos no texto. Tem esse primeiro texto aqui, que é uma notícia. Vocês acompanharam o bilhetinho que já circulou pelas redes sociais e que fez muito sucesso. E aqui uma notícia que fala sobre ele. O bilhete de um menino de 12 anos com um pedido para faltar à aula, viralizou no Twitter após a postagem da mãe, que elogiou a escrita, mas não foi convencida de dar a folga para o filho, em Vitória na Conquista, na Bahia. Observe os verbos dessa notícia, que são elogia, libera, faltar, viralizar. Faltar, viralizou, elogiou e foi convencida e dar. Continuando o texto. Diz assim: na última sexta-feira, Najara Sandes tuitou o bilhete enviado por seu filho. Mamãe, este recado é para lhe fazer uma pergunta. Amanhã você me autoriza a faltar? Marque A, sim, claro, 5% de chance, ou B, não, como sempre, 95% de chance. Dependendo da sua resposta, eu, Lucas, entendo. Obrigado pela compreensão, dizia o bilhete assinado por Lucas. A mãe elogiou a escrita do garoto. Meu filho escreve muito bem. Olha essa pontuação, comentou. Mas o objetivo de conseguir a folga não foi atingido pelo garoto. A resposta foi acordar às 6 e ir à escola. Observe que nós também destacamos estes verbos. Tuitou, entendo, dizia, elogiou, escreve, comentou, conseguir. Identificando os verbos no texto, agora no gênero propaganda. Os verbos que aparecem na propaganda, que está escrito assim: tá na pegada? Se liga, tome essa atitude. Os verbos são tá, que é uma forma informal do verbo estar, liga, que é o verbo ligar, e tome, que é o verbo tomar. Agora, na tirinha, vamos identificar os verbos dessa tirinha aí. Diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Af, disseram que a verdade o libertará. Mas se eu lhe disser a verdade, eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. Os verbos que aparecem nessa tirinha são existe, dizem, disser, vou, acabar, vai e ter. Refletindo sobre o texto 1, vamos agora fazer uma análise. Sabemos que a função primordial deste gênero é repassar uma informação, deixar a sociedade a par do que está acontecendo. Logo, sabemos também que é a função deste gênero transmitir veracidade em seu conteúdo, fazer com que o leitor sinta segurança do que está sendo informado de verdade. Um dos elementos que contribuem para fazer com que o texto transmita veracidade é o uso dos verbos do modo indicativo.
Sobre o texto 1, notícia, também vemos que os verbos usados na notícia transmitem a ideia de veracidade, de certeza que o fato realmente aconteceu, mesmo estando no tempo passado. Olha esses verbos: viralizou, tuitou, comentou, foi atingido. Então, fique atento. O modo indicativo aparece com maior frequência nos gêneros que lidam com a ideia de veracidade, como a biografia, o relato pessoal, reportagem, notícia, dentre vários outros. Refletindo também sobre o texto 2, a propaganda. A função primordial desse gênero é convencer alguém a consumir algo, influenciar pessoas a agir de determinada forma. Por isso, os verbos que aparecem nesse texto estão no modo imperativo, pois expressam um conselho ao consumidor de que ele deve consumir este refrigerante. Lembra da imagem? Está dizendo, tá, se liga, tome. Fique atento que o modo imperativo aparece com maior frequência em gêneros como manual de instruções, receitas de culinária, dentre outros gêneros, que é o imperativo. Refletindo sobre o texto 3, que é a tirinha. Vamos ver qual é a intenção da tirinha? A função primordial desse gênero é provocar riso no leitor, por meio da representação de uma situação bem-humorada. Na situação representada, uma senhora pergunta ao espelho se há alguém mais bonita que ela. O espelho, com medo de expressar sua sinceridade e ser quebrado em pedacinhos, pensa, mas se eu lhe disser... O verbo da frase deixa transparecer ao leitor a dúvida que se ele dele dizer a verdade ou não. Então ele coloca se eu disser. Fique atento que dessa forma nós temos um exemplo de verbo do modo subjuntivo. Então vamos exercitar tudo que aprendemos até aqui? Vamos exercitar o que vimos na aula de hoje de uma forma que você não esqueça mais os verbos e os modos verbais, ok? Então identifique pelo menos um verbo e o modo verbal nas cantigas a seguir. Se você quiser, ao invés de ler, você pode também cantar. Então vamos lá. Primeiro, exercitando, diz assim: não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, Totô, porque isso não se faz, faz. O gatinho, nhô, é nosso amigo, Gogô. Não devemos maltratar os animais. Miau. Então, quais são os verbos que você pode destacar aqui e qual é o modo deles? Eu destaco para vocês. O verbo atire, por exemplo, está no modo imperativo. Já nesse texto aqui, se essa rua fosse minha, pode cantar também. Vamos lá? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. E aí, quais são os verbos que você pode identificar e qual é o modo verbal deles? Eu destaco para vocês. O verbo fosse está no modo subjuntivo, se esta rua fosse minha, ok? Já nessa cantiga de roda, o sapo diz assim: o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E aí, os verbos lava e mora estão no modo indicativo. Agora, para finalizar, a fazendinha do Mundo Bita, você também pode cantar. Diz assim: bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou Dona Galinha. Levanta que o cavalo já pulou da cama, que o pintinho tirou seu pijama e o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã, deixa de manhã e vem pra cá, que o sol raiou e agora é hora de brincar. E aí, você pode destacar alguns verbos para mim? Eu destaco para você e digo quais são os modos. Olha só, nós temos o verbo nasceu, que está no modo indicativo, e também temos o verbo levanta e o verbo deixa, que estão no modo imperativo. Existem outros verbos e você pode brincar de identificá-los aí na sua casa. Pessoal, recapitulando, os modos verbais indicam o jeito como a ação verbal acontece. Então, anote aí no caderninho que o indicativo indica certeza, o imperativo indica ordem, um pedido, e o subjuntivo indica uma dúvida, uma incerteza, ok? Conforme a intenção do texto, podem aparecer com maior intensidade na construção textual
e também pode influenciar você a fazer alguma coisa, a pensar de alguma maneira ou compreender uma notícia, por exemplo. Pessoal, existem outros exercícios na plataforma, não deixe de acessar, não deixe de tirar as suas dúvidas. Eu fico por aqui e eu espero que a gente se encontre numa nova oportunidade. E pratique os seus exercícios e os seus estudos sempre vai te levar muito além. Tchau!